Muito bem, sejam todos bem-vindos. Mais um Além dos Bancos da Igreja Batista do Parque das Nações. Um podcast que conta histórias, testemunhos, histórias de festas, histórias de bateria. Já ouvimos história de tudo um pouco aqui, viu? E você é nosso convidado aí até o final para hoje também ouvir as histórias desse casal que também são membros da nossa igreja, mas comigo a flecha mais radical do ABC. Eu toda hora mudo, Lucas, não vai ter jeito. E aí, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez agora aqui com o Júnior e com a Cris, né? Vamos falar sobre a... Nossa, me bolei inteiro. Esse apelido me pegou. Mais uma vez aqui no Além dos Bancos. Não sei que episódio a gente tá, mas a gente vai fazendo, né? Estamos aqui com o Júnior e com a Cris, vamos falar com eles a história deles com a igreja, com a BPN, e a história deles também, né? É uma coisa que eu sempre estou gostando de perguntar para casal, como eles se conheceram, né? Mas a hora vai chegar que eu vou perguntar. A hora de vocês vai chegar. Tudo bem, casal? Como é que vocês estão? Obrigado por ter aceito esse convite. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus, né? Chegamos agora há pouco do trabalho, já fui dar a volta com o cachorro, e aí agora a gente veio para a gravação. Tudo bem, graças a Deus. Cris? Tudo bem, boa noite para vocês também. Estamos aqui trabalhando até agora. Tem algumas coisinhas da igreja que a gente está preparando, mas graças a Deus está tudo bem também. É isso aí, tem mês da família em maio, o Ministério de Alimentação, né, está a todo vapor. A gente falou do episódio passado e vale a pena repetir de novo, né? E no primeiro episódio a gente falou do Ministério do Enfeite aqui de uma forma muito carinhosa, né? E aqui está, né, a Cris também, uma das líderes do nosso Ministério do Enfeite. Dobradinha nos dois episódios, Sandra e agora a Cris. É isso aí. E a gente está contando aqui um pouco das histórias. Eu acho que começar por esse começo é bom, Lucas. Como é que será que esse casal se conheceu, né? O Júnior, o dentista mais famoso, né, do ABC. Como é que será que ele conheceu Cristiane? Eu sempre tive essa dúvida. E aí? Eu vou começar, depois ela complementa. Depois ela corrige. É isso que eu ia falar, depois ela corrige. É o seguinte, quando eu era pequeno, né, morava lá em Barbacena. Na verdade, eu morava em Rinópolis, uma cidadezinha. Acho que o Parque das Nações é maior que a cidade lá. E, na verdade, eu nasci no Rio Grande do Norte, né, eu sou lá de Natal. Vou começar lá de trás, bem rapidinho. Meus pais vieram para São Paulo cedo, né, 4 anos, 5 anos eu estava morando em São Paulo, no interior de São Paulo. Meu pai passou no concurso e queria trabalhar no interior de São Paulo. E eu fui morei em 3 cidades e a última cidade aí que eu fiquei mais tempo, né, na minha adolescência e juventude, foi lá em Rinópolis. E o avô dela morava lá, né? Então eu já tinha começado a fazer faculdade e ela fazia parte da turma da minha irmã, né? Minha irmã mais nova que eu, a segunda. Minha amiga. E aí, época de moleque, né? Eu não era da igreja, tal. Minha família sempre foi de igreja católica, tal. E aí eu tinha uma banda, viu, Lucas? Olha o nome da banda. O nome da banda? Radical. Radical. A gente tá falando de que década, mais ou menos? Achei a década de 80, cara. 80. Ô, Lucas. E aí Lucas, quando a gente tocava e tal, e aí o pessoal ia ver, né? O Radical estava escrito nas estrelas. Pois olha Deus, olha o que Deus faz na vida da gente, né? E aí ela ia visitar o avô dela, né? Os avós dela lá, nas férias e tal, e aí caiu que numa dessas aí a gente foi se encontrando, né? Esse negócio de show, não sei o quê, e se junta com a galera. E aí foi surgindo um interesse, assim. Não foi assim. Deixa ela contar a parte. Temos aqui um astro do rock em ascensão. E aí, de repente, apareceu uma moça ali, gostando dele. Tanto que ele chacoalhou o cabelo, aí que deu. Não, ele que me convidou, né, para ir num festival que estava tendo em Parapuã. É uma cidade vizinha de Rinópolis. É verdade. Eu nem lembrava mais dele. Estava tendo um festival em Parapuã, e aí ele falou, quer ir lá para ver a gente tocar, né? Aí eu falei, vamos, né? Aí a gente começou a namorar nesse dia, né? Nesse dia a gente começou a namorar. Verdade. Eu tinha 18
E você... 19 para 20. Ele já estava no segundo ano da faculdade de odonto. E nós começamos a namorar por cartas. Essa história é muito boa, Lucas. Você acha que Guarulhos é longe? Essa eu quero saber. Por cartas. Era assim, ó. Eu morava em Rinópolis, mas fazia faculdade em Presidente Prudente. Então, era 100 quilômetros da cidade onde eu morava. E ela morava aqui em Santo André. Né? Então, além de não se encontrar na mesma cidade, a gente estava em cidades diferentes. Era uma terceira cidade, eu vou dizer. Então, assim, a gente ficou praticamente 2 anos, né? Até você se formar. Praticamente 2 anos. E a gente namorava por carta, às vezes usava orelhão. Sabe o que era orelhão, Lucas? Sei, já usei algumas vezes na infância. Então, eu gastei muitas fichas, viu, pastor? Muitas fichas de DDD da telefone. Era telefônica, né? DDD caía mais rápido, né? As fichas, embora as fichas. É verdade. Né? Eu falava ali 5 minutos, gastava, sei lá. Desliga você, desliga você. Desliga você, é o orelhão. Rolava. É o orelhão, já que ninguém vai desligar. Não dava nem tempo de falar isso, que era tão rápido. E a gente tem até hoje guardado as cartas lá em casa, né? Tem uma caixa de correios, tem mais de 100 cartas. Nossa. E detalhe, eu saía lá de Rinópolis no domingo, na segunda-feira, olha a eficiência dos correios. Na segunda-feira, à tardezinha, já tinha uma carta dele. Acredita? Isso. Tinha uma carta dele já, eu já corria lá na caixinha do correio para pegar a carta, tudo. E no dia da formatura dele, né? No dia, acabou a formatura, ele foi no banheiro, tirou a roupa, deixou a roupa para os pais dele e veio para Santo André. Aí eu pedi para o meu pai se ele poderia morar em casa, até ele arrumar um lugar para morar, para pagar aluguel, né? Aí meu pai falou, pode. Aí eu dormia com a minha irmã e eu dei o meu quarto para ele ficar. Dei o meu quarto para ele. Claro, nós fizemos tudo certinho, viu, gente? Tudo combinado com o pai dela, tal, você fica aqui. Mas aí, seu sogro foi muito bonzinho com você. Foi, mas olha que mais interessante. Sabe aonde ele foi morar? Ele foi morar em frente à minha casa. Era melhor ter continuado. Eu aluguei uma casa na frente da casa dela. Nossa, isso quer ser cara de pau, hein, bicho? Uma coisa pra tu, hein, Lucas? Já pensou, rapaz? Você permitiu a moça namorar, aí bota o rapaz pra dentro da sua própria casa, e quando você pensa que não, ele tá batendo na sua porta pedindo açúcar. É brincadeira? Tem como dizer não? Mais ou menos isso aí. E aí, a gente namorou, aí, como ele já pagava aluguel, aí nós decidimos casar. Eu tinha 23 anos, você ia fazer 24, né? 24 para 25. E aí nós decidimos casar, porque ele já não tinha o consultório dele, né, particular, trabalhava em clínicas, né, em outro consultório. No 25 eu já tinha. Tinha, no 25 já tinha. Eu trabalhava uma parte no meu e trabalhava uma parte com uma amiga nossa. Isso, é verdade. E aí, depois de 3 anos de casados, né, nós tivemos o Gabriel. Isso, filho 98. Único, 98, Em 98 nós Fruto do amor. Eu acho que foi isso. Acho que de história, acho que é mais ou menos isso, né? É um resumão, né? Um resumo. Resumo bom. E entre cartas e idas e vindas de Natal para o mundo, essa conversão, esse encontro com Cristo acontece quando na vida desse casal aí? Na verdade foi assim, né? A gente dá as cabeçadas na vida, né? A gente estava num período assim, bem ruim da vida. E eu sempre vim de uma família assim, bem religiosa, na parte religiosa mesmo, né? Minha avó era quase que mandava na igreja da cidadezinha dela no Rio Grande do Norte, na igreja católica. E minha mãe seguiu na mesma linha. Então ela me botava para fazer tudo quanto tipo de coisa. Primeira comunhão, crisma, eu fiz todo aquele negócio que tinha lá, eu fiz. Né? E aí, eu sempre fui muito de ler, né? E depois que aconteceu a crise maior na nossa vida, a gente comecei a ler de novo, querer voltar. A gente fala que é cristão, né? Mas nominal.
E aí, no meio das crises, a gente começa a procurar mais a Deus, e eu comecei a ler de novo a Bíblia, só que eu comecei a ler a Bíblia católica, né? Eu tinha. E isso, né? e comecei a voltar à atividade, assim, religiosa e tal. Mas comecei a ler mesmo a Bíblia, com vontade, assim, de conhecer a Bíblia e tal. E eu lia, e eu lia, ouvindo, alguma coisa não batia, e começou a saga de começar a querer conhecer a palavra de Deus com mais propriedade, vamos assim dizer. E aí eu comecei a ouvir, cara, rádio, né? Eu comecei a ouvir muito programa de rádio, eu ouvia muito... Lembro até hoje o pastor Paulo Lutero de Mello, que era Brasil para Cristo. E no meu início, assim, de querer ir conhecer uma igreja nova, eu fui até a igreja lá na Lapa, cara. Eu ia segunda-feira, lá, saía daqui até lá, né? Passava lá pelo Chiqueirão, Logo ali. na frente do Chiqueirão, o campo do Palmeiras, né? Pode vir algo bom de Barra Funda? Pois é. A Brasil para Cristo ainda, né? Sim. A sede lá é uma igreja muito parecida com a Igreja Batista, né? A condução deles lá. Então, eles tinham um culto de segunda-feira lá, que era bem interessante, né? E no meu prédio tinha um irmão, tem até hoje, né? Ele mora até hoje lá, o seu Messias, né? Irmão Messias. Ele olhou assim, cara... Um nome desse não tem como o cara tá errado. Ele me via levando a Bíblia e falou, onde você está indo? Tá? Eu expliquei, contei toda a história. Aí ele começou a ir comigo, né? E ele é batista. Aí vou dar uma pausa aqui, tá? Dar uma pausa. Quando eu morava em Rinópolis, eu tenho que voltar lá atrás para entender isso. Bem rapidinho. Eu fui convidado por alguns amigos para ir para conhecer a primeira igreja batista lá, né? E eles me convidaram para tocar num festival, eu mesmo sendo crente, não entendi nada. Me chamaram para tocar lá no festival de música. É um festival de música, não era um festival evangélico, nada disso. E uma banda da igreja foi tocar, eles me chamaram para músico de apoio lá e tal. Até me passaram errado a cifra, viu, Ciro Lucas? Me passaram num tom e tocaram em outro, me lasquei todinho lá. Olha. Mas eu tinha essa raiz, entendeu? Ficou essa raiz da igreja batistal. Beleza, aí quando eu vim para cá, o Manuel falou, olha, vou te acompanhar, né? Aí ele foi algumas vezes comigo e ele falou assim, Júnior, é assim, ó, eu sei que você está empolgado lá, mas não é muito longe para você ficar indo, né, para São Paulo, então seria legal você numa igreja mais próxima. Aí eu comecei a pedir para Deus, olha, tal. E aí na frente de casa, do lado, né, tinha uma cabeleireira, que era mesmo da igreja Batista Parque das Nações, que a Cris cortava o cabelo com ela lá. Aí ela falou, você não vai conhecer minha igreja? E nessa época que tá bom, eu já estava assim, vou para me batizar. Já fui com essa ideia, né? E durante esse tempo, eu ia conversando muito com a Cris, e ela me questionava muito, mas por que você está lendo? Por que você quer sair da igreja? Assim, eu estava inconformada. Eu falava assim, não, agora o Júnior vai virar crente. É o que me faltava. Eu falava desse jeito mesmo, né? Eu pensava, falei, não, é o que faltava, o Júnior virar crente agora, né? Porque ele deu uma reviravolta, assim, e a gente ficaria dormindo, tipo, 2 da manhã, né? Altos debates teológicos lá, viu? Sem conhecer muito a Bíblia, mas... Eu e ele falava, e ele, não, tá aqui. Eu, mas não tem nada a ver, não, tá aqui, ó. E aí, essa cabeleireira, a Beth, eu cortando o cabelo, escovando, tudo, ela falou para mim, ela falou, se ele quiser conhecer uma igreja, que eu comentei com ela, né, que ele estava procurando uma igreja, ele quer ver uma igreja agora, evangélica. Agora inventou essa moda aí. Inventou essa moda agora. Deu na cabeça. Aí ela falou, se ele quiser conhecer a minha, é aqui no parque, né, do parque, se quiser ir lá conhecer. Aí ela me deu um folhetinho que tinha da igreja na época, aí eu dei para ele, e ele foi. Aí o pastor Clóvis recebeu ele lá, aí você foi continuar. Vocês querem falar alguma coisa? Acho que nós estamos falando muito, né? Não, essa é a intenção, a gente quer saber mesmo. Fala aí. Então, aí eu fui, né? Ela me deu o endereço, vai tal dia, vai de manhã, eu vou estar lá com meu marido, o Valdir. E é interessante que eu cheguei lá embaixo no portão, né? Onde a gente toca a campainha lá, tava lá o pastor Clóvis, ele já me recebeu com aquele abraço dele. Aí eu falei assim, ele falou, quem é você? Aí eu falei assim, pastor, eu sou o Júnior, eu vim para me batizar. Ele olhou assim e falou, veio para se batizar. Eu falei, vim para me batizar. Então entra. Aí comecei a fazer a sala lá dos energúmenos, né? Como a gente fala, dos catecúmenos. A sala de batismo e tal.
E foi frequentando a sala, aí eu consegui trazer, né, aí convidei a Cris, ela começou a vir, Fui conhecer, conhecer né? a igreja, não me interessa. Vamos ver, né? Vamos Falei, ver. vamos ver. Aí achei a igreja esquisita, não tinha nada, estava acostumada com a igreja católica, com um monte de coisa, né? Aí eu olhava, sabe assim, tudo eu achava A igreja pelada? uma igreja pelada, não tem nada, fria, assim. Falei, que esquisito, né? E o nosso pastor, ele tinha acabado de chegar de um acampamento de jovens. Ele estava de calça jeans, tênis, camiseta do acampamento. Eu falei, gente, um pastor desse jeito? Falei, de jeans, de tênis, de camiseta. Mas assim, é porque eu estava com outros olhos, né? Só crítica, né? Mas aí, toda vez eu ia com ele, acompanhava ele. E para resumir a minha parte, né? Porque ele já tinha se convertido, né? Ô, Cris, só uma coisa, que ano que foi isso? 2006 para 2007. 2006, no finalzinho de 2006, na verdade, começo de 2007, né? Acho que eu esperei a virada do ano para ir começar, aquele negócio de esperar virar o ano, né? Para começar coisas novas. Deixa eu esperar virar, né? Se morrer na virada, já era. Porque em abril teve a cantata de Páscoa na nossa igreja, e foi na cantata de Páscoa que eu aceitei Jesus. E foi na cantata que Deus do mundo amou, né? Deus do mundo amou, a cantada Deus do mundo amou. Linda a cantada. E o pastor fez o apelo, e eu lembro que o Júnior comentou que nesse dia você estava com muita dor de cabeça na igreja. Ele estava incomodado, ele estava irritado, assim, sabe? E aí, quando... depois isso ele me contou, né? Depois que eu levantei a mão, né? Fui lá na frente, eu aceitei Jesus, aí ele falou, passou tudo, né? Aquela perturbação lá. E daí, então, a gente começou a trabalhar. A gente se batizou junto, né? Olha, que legal. Em outubro, acho que foi em outubro, se não me engano, 2007. Eu tenho um vídeo gravado, depois eu até mando para vocês. O Rodrigão lá da Ilha Comprida, lá, o Rodrigo, vocês conhecem o Rodrigo, o pastor conhece o Rodrigo, mandou para mim esses dias o vídeo do nosso batismo, lá, tá lá guardado. Que legal. Estamos juntos, Olha que legal. E aí, pastor e Lucas, né? Não sei se eu posso falar mais, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, vambora. Vai lá. E aí, interessante que o pastor, na época, né? Eu falava muito, até meio chato assim, de interromper as coisas, né? Crente novo, assim, de sede e tal. Eu lia muito a Bíblia, ia pra chácara do pai dela, só fica lendo a Bíblia, esse cara só fica lendo a Bíblia, fica lá dentro do quarto, verdade. sabe aquela sede de ler e tal. Era chato mesmo, agora eu entendo, né? Mas era muita vontade de ler a Bíblia naquela época, de ler, de conhecer e tal. E não sei se o pastor percebeu isso, tal, e aí ele falou, ele me inscreveu, cara, no seminário de liderança, Hagai, liderança nacional, assim, hoje só vai crente velho lá, e eu não entendi nada. Aí o pastor, ele falou, não, você vai e um dia você vai entender. Eu falei, tá bom, você tá mandando. E é interessante que a igreja pagou de outras duas pessoas e falou, você vai, você paga a sua, você vai fazer do seu bolso, você vai entender por que um dia, e você vai entender que você fez um dos melhores investimentos da sua vida. Né? Falei, tá bom, pastor. Então, me batizei, na outra semana eu estava lá, uma semana em Campinas, fazendo seminário de liderança nacional lá do Hagai. Foi muito bom, a gente tem algumas coisas, né, algumas questões aí, mas para mim a vida hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo por quê. Na época a gente ficou guardado ali, ficaram guardados os ensinamentos, mas hoje, graças a Deus, a gente pode aplicar um pouquinho do que a gente aprendeu lá atrás. Né? Então, é isso, a parte de conversão é essa. Você vê que o pastor, né, Lucas, ele consegue, ou ele teve essa percepção, né, de ver lá na frente, né? O Júnior que a gente conhece hoje, né, não era o mesmo que bateu na porta e falou, quero me batizar. Mas você vê que o perfil da liderança, né, um pouco daquilo que a gente também está estudando na Escola Bíblica Dominical, né? O líder, ele tem alguns traços, né? Ele não pode se omitir da responsabilidade. E o pastor identificou essa capacidade no Júnior de bate-pronto. E realmente vingou. Não é que o homem tinha razão, Lucas? É verdade. É verdade. Isso que é legal, né? Às vezes, o que é o pastor também ensinou essa característica de oferecer caminho, né? Porque você chega na igreja, vindo de um contexto totalmente diferente,
mais um que passou pela peregrinação da Igreja Saudável. Mas você chega de um contexto totalmente diferente, sem saber o que você vai fazer, sem saber para onde você vai. Você só sabe uma coisa: eu vou ler a Bíblia até entender isso aqui. E aí o pastor, ele sabe te guiar, te oferecer um caminho. E quão assertivo foi esse caminho, né? Que ele te ofereceu. Porque o pastoreio, você vê como é importante, né? O pastoreio ser esse direcionamento, né, Júnior? Você sim tem alguém te direcionando, te apontando e, claro, tem uma confiança. Como você disse, pastor, você está falando, eu vou, né? Mas, assim, certamente ele ponderou que a Cris ia apoiar, que era uma família que tinha unidade, que, assim, né? Deu um direcionamento que realmente acomodou o seu ministério, o seu chamado, que você, porventura, nem sabia que tinha. Hoje, o tema que nós estamos estudando na EBD, você tocou no assunto, né, fala muito sobre isso, né, da questão de como o líder se relacionar com seus liderados. E, inclusive, na aula passada, né, que eu dei a aula passada, foi essa questão da convivência, né, apesar de, assim, foram, acho que 6 meses de convivência até então, nessa época, mas talvez ele já tenha identificado alguma coisa das conversas que a gente tinha, né. Então, por isso acho que é importante, quando a gente trabalha na equipe, a gente começar a conhecer mais, estreitar os laços assim, com a equipe que a gente tem, porque certamente a gente vai, talvez, cair nesse mesmo processo, né, que o pastor Cláudio identificou, talvez, em mim, e a gente identifica nas pessoas que têm trabalhado com a gente. Eu conversei com a pessoa essa semana na igreja, né, para começar a entender, uma pessoa que o Lucas também já deve ter conversado um pouquinho, né, que está chegando agora na igreja, pessoas que se batizaram agora, para começar a entender, né, como é que são essas pessoas, quais são assim, o gosto delas, como é que elas, de onde elas vêm, como é que elas têm vindo. Acho que esse processo de conhecer as pessoas é muito importante para a gente, talvez, entender que aquela pessoa vai fazer parte, por exemplo, da nossa equipe, ou ela precisa trabalhar numa equipe, a gente delega ele para outro líder, né? Isso acho que é muito importante. Sim. Porque eu acho que numa igreja, principalmente hoje, né, a nossa igreja, ela está essa questão de atividade, de renascimento, a gente tem muita coisa para fazer, e a gente, às vezes, quer trazer a pessoa para o nosso lado, né? E, às vezes, não é para o nosso lado, às vezes é para o lado do outro líder. Então, eu acho que a gente precisa, né, identificar isso muito bem. É isso aí. Beleza, o Júnior, o pastor bateu o olho e falou: vai pro Haggai, esse cara é um líder, vai ser professor da EBD, vai ser um líder de ensino, vai trabalhar no Radical daqui tantos anos, beleza, o Júnior a gente já sabe o que vai virar. Mas e a Cris? Como é que foi, Cris? O pastor Clóvis botou meu marido nessa enrascada aí agora. O que você fez? Como é que começou o trabalhar, o serviço cristão mesmo para você? Então, comecei a trabalhar, né, nesse mundo de igreja, porque para mim foi tudo novo, né? Nunca tinha, nem na outra religião, assim, eu nunca participei de nada mesmo, né? E eu comecei a me envolver com a igreja no coral, né? As irmãs me convidaram, mas eu falei assim, gente, né? Eu não sei se dá para eu cantar no coral, porque tudo é novo. E aí começamos no coral, aí depois teve o convite do Tato, né? Eles estavam, ia ser o primeiro ano que o Ministério de Casais faria viagem, né? Final do ano, né? E aí só o primeiro ano que a gente foi para passear. A gente foi da campante. Aí depois, no segundo ano em diante, aí a gente já começou a trabalhar. E aí começou, depois a irmã Eliane também quis montar o grupo Aliança Eterna. Não, Aliança Eterna não foi assim o nome dado pela irmã Eliane. Casais, o Ministério de Casais precisava de um grupo de louvor, né? Isso, e aí a gente começou junto com o pessoal. Isso. Então, assim, para mim foi tudo novo. Então, eu fui indo assim devagarzinho, entendendo que mundo é esse, o que está acontecendo, né? Mas é um prazer, né? A gente está até hoje aqui trabalhando e tudo para a glória do Senhor mesmo, sempre, né? Você vê, a gente ouviu o episódio passado, o Lúcio falando dessa
busca, né, que ele foi devagar, né, sabendo, pisando em ovos para saber onde é que ia pisar, se era isso, se não era. E aí você já vê o encontro do Júnior totalmente diferente, né? Bateu na porta, quero batizar, quero Bíblia, é agora. Então, assim, como cada pessoa se encontra com Cristo em fases da vida totalmente diferentes, né? Para o Júnior também se enfiar para trabalhar foi um choque, e para Cris teve esse tempo, essa gradatividade, né? Deu para ir sentindo onde é que eu estou me envolvendo, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E o que me faz pensar em um Deus educado, viu, Lucas? Um Deus que vai com calma, né? Que vai tratando cada um na sua particularidade. Eu gosto muito da passagem de Tomé. Por mais que o pessoal fica meio, ai, Tomé, vê para crer. Não, mas eu gosto muito de Tomé. Eu preciso ver para crer. Então, Jesus, ele é bom para se revelar a cada um conforme até suas limitações. Ele entende nossas limitações, ele se revela conforme a gente se encontra, né? Então, em níveis diferentes, fases diferentes, Jesus, ele tá ali para qualquer tipo de pessoa. O cara que já tá comendo a Bíblia, o outro que tá ainda com medo, a outra que quer chegar, mas não sabe como, né? Jesus, ele tá ali para todos, e ele se revela de forma que você entenda. Experiência, né? Cada um com uma trajetória. Eu nasci no Evangelho, né? E tem gente que fala assim, a pessoa quando nasce na igreja não tem história para contar, né? É uma vida sem graça, porque cresceu no Evangelho, e aí? Você se converteu do quê, né? História, mas sem graça é essa, né? E eu me batizei com 14 anos de idade. E quando as pessoas me falavam isso, eu falava, pô, mas e aí? Você cometeu os seus pecados? Você cresceu na igreja, né? Como é que é isso? E quando eu entendi daquilo que Deus tinha me privado de viver, sabe? A minha história não precisou ser cheia de reviravoltas, né? Então, assim, de um jeito ou de outro, Deus me protegeu de ter vivido experiências, né? Algumas pessoas da minha idade viveram e não conseguiram voltar. Então, assim, cada um no seu jeito, cada um no seu tempo, Deus vai trazendo, né? Vai aproximando histórias. Isso que o Júnior falou é que ele se aproximou da religião e falou, vou ler a Bíblia para agora entender. Aconteceu comigo também, né? Quando eu também fui criado na igreja, mas num contexto que, tipo assim, se você ler a Bíblia inteira, você vai ficar louco. Eu não tô nem exagerando, meio que esse contexto mesmo. Então, era sempre ali a Bíblia só para o momento ali do culto. Abro a Bíblia em qualquer livro e aquilo que Deus quer falar comigo é o biscoito da sorte. E aí, aí eu tive uma fase na adolescência questionadora, rebelde, eu queria... Por que eu tenho que fazer isso e não isso? E aí eu queria saber por conta própria. E aí, certa vez, eu percebo que, assim, tudo que eu almejava e pensava, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ainda na juventude, eu tava com essas coisas que eu pensava e não estava feliz. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não era isso que ia me trazer alegria? E aí não achei a alegria ali. Eu falei, será que a alegria estava lá onde eu estava e eu não percebi? E aí eu comecei a buscar a Deus. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? E aí é a mesma coisa, você vai começando a ler e aí não tá batendo. Como é? Então uma discrepância enorme entre o que você lê e o que você está vivendo, né? Vendo. E aí que começa essa jornada. Que aí você começa, não sei se você chegou a questionar padre, mas tem não. isso. Ela que ouvia, viu, Lucas? Ela que ouvia eu questionar o padre, não questionava diretamente ele. Ela que era o padre. Então, mas é justamente para quem está do seu lado, para sua família. Minha família teve que me ouvir muitas vezes, falando, não concordo, não sei o que lá. E, tipo assim, às vezes a gente até se expressa mal, não sei se aconteceu com você, mas, tipo, às vezes a gente até naquela ânsia de falar, não, isso tá... Aquela sede pela justiça, que a gente até se expressa mal e às vezes até desrespeitoso, sim, mas é por uma inocência, uma
vontade de servir a Deus da forma correta, né? E a gente vai amadurecendo com o tempo. É isso aí. O que eu acho legal aí nas diferenças, né? Cada um tem uma história, certamente o Lúcio e a Sandra tiveram outra história, o Lucas, o pastor, né? Foi poupado de algumas coisas aí, mas a gente sabe, né? Que da multiforme sabedoria de Deus, ele sabe tratar cada um, tá? Ele sabe a história de cada um de nós, na verdade conhecia antes da gente nascer, né? Ele já fala sobre isso, e ele sabe o jeito que a gente vai se encontrar com ele, né? Algumas pessoas vão ter que passar por algumas situações, a gente sabe disso, né? O coração do homem, às vezes ele precisa ser tratado, moldado por um caminho para poder ter um encontro com Jesus ali na frente. Outros têm que ser poupados, como foi o pastor, né? Então, Deus trata cada um quando ele quer chamar, quando ele quer se encontrar com alguém, certamente as histórias vão convergir em Cristo. Eu falo muito para amigos meus, qualquer amigo meu que eu estou conversando de outras religiões ou ateus, eu falo o seguinte, você está buscando a verdade, você é sincero em buscar a verdade e a justiça, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver sendo sincero nisso, pede para Deus se revelar para você nas pequenas, nas grandes coisas da vida, no cotidiano, e eu tenho certeza que no meio do caminho você vai encontrar com Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Você percorrendo essa trajetória, você se encontrará com ele. Então, e até um livro que você falou para mim esses dias, estava lendo aqui, Igreja Cativante, do Mark Dever e Jonathan Leeman. Ele vai falar uma coisa legal, né, sobre essas histórias diferentes e as trajetórias. A comunidade que ela é unida sobrenaturalmente pelo evangelho. Se eu for parar para pensar, tem inúmeras pessoas dentro da igreja que eu nunca seria amigo. Impossível eu ter qualquer tipo de proximidade, seja com o Lúcio, seja com o pastor, talvez até com o pastor, com o Júnior, com a Cris. Meu Deus do céu, qual seria a chance da gente se encontrar e virar amigo? Eu nem vou no dentista. Então, assim... Eu nem escovo o dente, é uma briga aqui em casa. Eu nem tenho cárie. Mas aí, se eu não escovar os dentes, é capaz de eu encontrar com ele, né? Mas é uma coisa que, assim, é o evangelho que nos une sobrenaturalmente. Então, tipo assim, uma comunidade pautada no evangelho, ela vai criar essas uniões improváveis, né? De pessoas que chegaram a Cristo de forma diferente, Cristo se revelou a elas de forma diferente, só que por causa do evangelho e Cristo que une, elas têm essa comunhão, e é sobrenatural isso. Ô, Lucas, eu estava pensando sobre isso exatamente no consultório hoje, né? Porque a gente tem lá uma variedade também de clientes e aparece com tudo quanto é tipo de necessidade, tá? Aí eu fiz esse paralelo e falei, poxa vida, né? Eu fiquei pensando, né? A gente tem um grupo de amigos hoje, né? Os nossos melhores amigos, assim dizer, eles estão na igreja. Até porque a gente convive muito tempo na igreja, mas assim, pensando na qualidade dos relacionamentos que a gente tem, né? E realmente, a gente pensa lá, vou falar lá do Metamorfose, que a gente conhece muita gente lá, eu principalmente, aqui menos, né? Mas como eu sou embaixador da nossa igreja, participo das reuniões lá, tá? Eu conheço muita gente, assim, desse ambiente igreja, e a gente fez muito amigo, né? Às vezes a pessoa manda um recado a gente, ora pro fulano de tal, que ele tá passando por tal necessidade, né? Ora por isso, tal, pode orar comigo. Às vezes o Diego me liga lá, você tá bem, cara, como é que você tá? Né? E o Diego é uma pessoa que tem muitas necessidades lá, por causa do problema que ele tem na família, né? Então, assim, a gente fez muitos amigos. Um amigo nosso lá de Americana, de vez em quando me liga, como é que você tá, Júnior, e tal, queria falar com você, não sei o que, lá manda um WhatsApp e tal. E eu comecei a pensar nisso, né, a quantidade de amigos que a gente tem mesmo, que são amigos de verdade, que se interessam pela vida da gente, né, que a gente encontrou na família de Cristo, né. Então, assim, a gente não despreza os amigos que a gente tem fora da igreja, não é nada disso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, né? A qualidade dos relacionamentos que a gente tem, embora a gente não conheça, talvez, Lucas, na intimidade, nem os nossos irmãos de igreja, né? A gente conhece mais o Lúcio e a Sandra, porque eles gostaram da gente, eles andam atrás da gente. Eles nos adotaram. Eles não descolam, o Lúcio não desgruda de mim, fala mal de mim, mas não sai do meu pé. Então, assim, são essas amizades que a gente tem, né? E a qualidade dos amigos que a gente tem, realmente a gente encontrou na família de Jesus. Né? A gente tem amigos lá fora, tem os nossos familiares que a gente gosta muito, né? Gosto muito dos meus irmãos e tal, mas é uma coisa interessante, né? É um ambiente diferente, onde a gente encontra realmente essa questão do refúgio e da qualidade da amizade, embora tenhamos também algumas rusgas de vez em quando, né?
É uma Sim, família, mas a acontece. questão é Uma coisa saudável. uma coisa né? saudável, Lucas, e a É. qualidade dos relacionamentos que a gente tem lá, né? Quanto mais perto, mais chance de dar treta, É. não tem jeito. Isso aí. Esse livro ele fala, né, que algumas comunidades elas vão para fomentar uma união, elas vão trabalhar o evangelho mais alguma coisa. E dentro dessas mais alguma coisa, ela vai juntar grupos de afinidade. Por exemplo, vamos fazer uma igreja de dentistas aqui, no exemplo do Júnior. Então, é uma igreja que vai falar do evangelho, mas ela é focada para dentista. Só que o evangelho não é o centro, porque o que está unindo essa igreja é a coisa em comum que eles têm, não o evangelho, não a união em Cristo, né? Jesus é o motorzinho, é isso? Tipo isso. Compressor. É o flúor. Aí, então, essa comunidade ela não está centrada no evangelho, ela está centrada no Afinidade, mais. né? Oi? No grupo de afinidade, né? Exatamente. Então, aí quando eu vejo a IBPN, por exemplo, eu tenho amizade com o Thiago e com a Vivi. Esses tempos, agora, semana passada, eu e a Grace pegou uma gripe aqui. A Vivi veio aqui, trouxe mel, trouxe própolis e tal. Aí eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo esse livro. Como é que eu ia ter amizade com a Vivi e com o Thiago? Um casal casado de longa data, com duas filhas gêmeas. Outra vida, outro contexto. Só que o que nos une é sobrenatural, é o evangelho. Isso é muito legal. E faz com que se importe, né? Uhum. Um pela vida do outro. Bom, a gente ouviu que lá atrás, lá em Barbacena, tinha uma banda radical, né? E o Júlio chacoalhava as madeixas, né? Enquanto o Rob comia. Eu não tinha muito, não. Eu comecei a perder meu topete com 18 anos, foi muito cedo. Nossa, Herança mais cedo familiar. que eu. Nossa. Eu nunca conheci o Júnior cabeludo. Tinha pouco já. Hoje, esses dois aí dividem o mesmo ministério, né? Que é o grupo de louvor. A Cris, que foi convidada para assistir, né? A apresentação da banda radical, agora canta do lado do guitarrista. Ao lado. Grupo chamado Aliança Eterna, olha que lindo. Olha só. É muito fofo. E como então, para vocês, o Ministério de Louvor começou com vocês dois juntos, como é que... Porque assim, o Júnior sempre tá música, né? Desde adolescente, da juventude. Como é que foi para vocês? Quando a gente veio para a igreja, eu nem pensava muito nisso, apesar de ter guardado lá, acho que eu tinha até um violão em casa, mas olhava assim o pessoal tocar, de vez em quando eu ia lá na frente de curioso e tal, e a gente começou com coro, na verdade, né? Começou a cantar e tal, e aperfeiçoando essa questão de vocal e tal, e aí formou-se, né, a ideia do Ministério de Louvor, do grupo de casais e tal, e aí depois a gente formou a banda, né? Um dos grupos de louvor da igreja, que era formado pelos grupos de casais, colocou-se lá o nome de Aliança Eterna e tal. Tinha uma outra liderança, né? O casal que não está mais na igreja e tal, são filhos de pastores, estão em outra igreja agora. Então, conforme eles saíram, a liderança foi passando para outras pessoas e acabou caindo no meu colo, né? Assim, acabou indo que veio para mim. Eu nunca desejei ser líder de louvor. Tenho até uma certa dificuldade, né, na questão da administração, né? Porque eu não sou músico de formação, sou músico de raça, viu, Lucas? Quase que autodidata mesmo. Curioso. O autodidata, para mim, é uma coisa muito forte. Eu sou música de quarto mesmo. Por aí. Os vizinhos que digam isso. Isso aí. Outro parêntese que é muito interessante, que a minha vizinha de cima, às vezes eu tocava no quarto, né? E a vizinha, não sei nem se ela frequenta alguma igreja católica, mas de vez em quando ela comentava com a Cris, nossa, tá vindo uma música tão bonita aí de baixo, né? Não, e teve um dia que ela falou assim, vocês nunca mais tocaram, né? Que você ficava no teclado no começo, né? Eu ficava lá em... Ele tinha aula de teclado, ele desistiu. Né? Comecei com a irmã Eliane lá, mas não era minha praia, não. E aí a gente foi se juntando ali, e tomando a frente e tal, e tomando gosto, teve que estudar um pouco mais, né? Mas Deus encaminhou isso pra gente, pastor. Não sei qual a proposta dele, né? Mas a gente tá lá. Eu gosto de música, eu sempre gostei de música. Porque assim, quando eu era criança, meu pai,
ele sempre gostou de música, né? Então, ele comprava lá os equipamentos os antigos Receiver, né? Que era um negócio grande, assim. Esses dias até ele me deu lá, eu vendi por uns R$3.000, o negócio antigo que ele tinha lá. Quase que joga fora. Eu falei, não, pai, me dá aqui que eu vou levar para Santo André, vou ver o que eu faço com aquilo. Fazer um dinheirinho. No meio da pandemia lá. No meio da pandemia eu vendi um negócio que é pro lixo, lá, porque quase R$3.000. Um negócio japonês que veio do Japão lá, ele comprou lá no interior e tal. Então ele sempre montou os equipamentos lá e é muito interessante. Ele gostava muito de música. E aquilo lá foi impregnando na gente. Eu sempre fui. E aí fui tomando essa questão do gosto pela música, né? E a facilidade que a gente tem um pouco de arranjo, essas coisas assim, é de tanto ouvir, né? Isso que até um conselho para os jovens músicos aí, ouçam bastante música. Praticamente o tempo todo a gente ouve. Hoje eu ouço um pouco menos, né? Mas muito tempo ouvindo música. Então, o que faz, uma das coisas que eu creio que faz um músico é ouvir. É ouvir. Ontem, o interessante, o Renan, ele estudou guitarra, ele é guitarrista 50 vezes melhor que eu. E aí, a gente foi ensaiar junto ontem, né? Os dois grupos, o grupo dele, precisei ensaiar ontem junto. E eles estavam ensaiando lá em cima, aí ele falou, Júnior, tinha acabado no ensaio, como é que você toca essa parte aqui da música? Aí eu falei, é assim, papai, ele estava lá enroscando. Então, assim, é questão de você ouvir e tal, a gente vai desenvolvendo o gosto pela música e você naturalmente desenvolve. Vai pegando facilidade, né? Vai pegando essas coisas aí. Então, assim, é estudo, né, gente? É tudo você... O ouvir é um estudo, né? E o contralto, hein, Cris? É uma voz chata de sair, hein? Não, Uma voz chata. Na verdade, assim, eu não canto. Assim, a gente se esforça, né? Porque eu nunca imaginava que eu estaria lá em cima, né? Louvando, adorando a Deus, com cânticos, né? Mas eu lembro que quando a irmã Eliane montou, né? Chamou os casais, as duplas, né? Cris e Júnior, Fernando e Paula, Ju e André, ela foi chamando, né? Renan e Adriana. O Renan e Adriana, Tarsi e Anderson. Aí eu falava assim pro Ju, mas eu vou cantar? Aí ele, vai. Eu falei, mas assim, eu nunca tinha pego no microfone na minha vida, é verdade, nunca, pra nada. Nem para brincar de karaokê, nem para falar com ninguém. Eu lembro, nunca vou esquecer, que a primeira vez que eu peguei no microfone, que ensaiei, e eu subi lá para cantar, para louvar, eu ficava de mão, era outra mão, era nessa mão, e tremia. E assim, e a gente está até hoje. Mas assim, eu não sou assim, musicista. Não. Eu falo assim para ela, até mandei um vídeo esses dias aí pro pessoal do grupo lá, que às vezes a pessoa acha que não canta, né? Tem pessoas que realmente não tem muito talento para música, mas tem pessoas que não encontraram a voz ainda, né? E uma das dificuldades dos grupos, quando a gente canta, é você encaixar as vozes. O Adriel faz muito bem isso, ele tem um conhecimento musical muito melhor que a gente, então ele consegue assim, direcionar melhor o pessoal. Mas a questão de você cantar é você encontrar ali o seu timbre de voz e tá num grupo ajustado, né? A gente sabe que é difícil, né? As necessidades que a gente tem, às vezes variam. O meu grupo essa semana ficou meio que uma colagem, né? Tive que emprestar um baixista para outro grupo e tal. Então foi assim, a gente às vezes vai se encontrando, uma hora a gente se acha. Sabe que na minha adolescência, eu sempre gostei de música também, né? Uma igreja grande, tinha lá o cara da percussão e eu gostava de sentar no primeiro banco lá para ver ele tocar a percussão, aquela coisa toda. E aí teve um tempo de rebeldia, saí da igreja, deixei de frequentar a igreja que meu pai me educou e fui para uma igreja menor. A igreja que meu pai me educou tinha mais de 2.000, 3.000 membros, e aí foi uma igreja que tinha 20 pessoas, assim, negócio do nada, assim. Virei a chave, assim, rebelde, sem causa, né? E aí inventei de cantar, né? Tocava percussão nessa bandinha lá que tinha no grupo na igreja, aí a ministra de música falou, você não quer cantar? Você faz a terceira voz. Vou cantar, agora eu vou brilhar, no momento. E aí, momento de brilhar. Aí, quando eu voltei pra Vila Gerte, já cantava, já fazia back vocal e tal, já tava mais ou menos engatinhando, né? E aí, em um dos momentos do Ministério de Adolescentes,
tinha um grupo lá, tinha um evento que chamava Acústico, e os adolescentes que faziam esse evento cantavam os solos e tudo mais. E aí, rapaz, o grupo de louvor dos adolescentes ia cantar o acústico e tal, e eu tô vendo o líder distribuindo as músicas para um, para outro, e a minha música. Aí, cara, eu fiquei chateadíssimo. Aí ele me chamou lá. Ô, Caleb, vem cá. Vou falar uma coisa, cara. Seu pai prega. Seu tio é missionário, pastor. Tem um monte de gente da sua família que prega. Sua avó é uma pessoa que abre sempre as casas, o pessoal vai lá, faz culto e tal. Eu acho que tá no lugar errado, cara. Você não canta. Caramba! Desse jeito. É o super É sincero. o profeta. Desse jeito. Você acredita? Cara, num tamanho. Porque eu gostava muito de cantar. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu vou... Não, é só o solo. Se você quiser cantar, fazer o break, pessoal, vou fazer. Vou fazer por orgulho. E fiz, né? Bom, foi passando o tempo. Esse líder acabou saindo, aí a mesma coisa que aconteceu com o Júnior, né? A liderança do louvor caiu no meu colo, desse grupo de adolescentes. Aí a gente foi desenvolvendo, ministrando, e depois entendi que realmente tinha que pregar. Mas durante um tempo a gente perdeu o contato, né? E aí eu encontrei com ele de novo, com esse meu líder de adolescente da época, no seminário. E eu dava aula numa sala e ele dava aula na outra sala. E aí, uma vez no intervalo, ele falou disso. Falou, meu, o Caleb tá aí e tal, cantava no Ministério de Louvor, nada a ver, tava lá, não sei o que lá. Meio que falou em ar de brincadeira. Eu falei, então, mas eu canto até hoje. Eu não desisti. Eu vou até o final, né? E aí, aposentei mesmo. Chegou uma hora que eu realmente dei razão pra ele, né? Cansei de brigar com a vida. Mas é isso, né? Você, como o Júnior falou, entender o momento, encaixar ali um grupo legal, né? Ter vozes que são pares, que se complementam, né? Uma liderança que vai pedir para você fazer uma voz coerente com aquilo que você realmente sabe, né? Porque não adianta você falar, dobra aí a pessoa fala, não faço ideia do que você está me falando, né? Então, é complicado. O Ministério de Louvor é uma vidraça. Porque depois acaba o culto. Imagina você e a família no carro indo embora da igreja. Nossa, você viu? Nossa, fulano desafinou. Nossa, você viu? Tropeçou no cabo. Nossa. Então, tem tudo disso. Tem isso aí também. É uma vidraça. Tem que estar muito seguro. Se for errar, Lucas, tem que errar convicto. É isso mesmo. É o classe. Eu antes de ir para a VPN, eu tinha uma banda, né? Com Anderson, aí, mais uma banda. Mas a minha chamava Obediência aí, ó. A gente era os que mais arrumava briga na igreja. Vamos misturar uma obediência radical. Vamos misturar essa. Era só de nome, porque a gente era os que mais arrumava briga na igreja. Aí a gente tocava e aí é realmente isso, né? Eu lembro que a gente chegou, quando a gente começou, era eu e um baterista. Aí o Anderson falou assim, não, aí eu fui lá na igreja ver eles tocando, aí me deu até dó. Aí eu falei, vou entrar nessa banda aí. Aí depois a gente começou a tocar, e veio a Raquel também, minha irmã, e aí começamos a tocar. Aí agora tá todo mundo no louvor da VPN, aí, né? Aí. E assim, só que a gente percebe que por aí, né, entra uma questão muito da performance, né? Ultimamente a gente vê que uma ênfase exacerbada na performance, às vezes até coloca uma pressão nos músicos, né? Eu lembro que uma determinada vez eu tava adolescente, jovem, né? Já tinha uns 20 anos, só que eu tocava com os adolescentes. Eu ajudava a cantar e tal. Aí um dia a gente foi tocar na igreja num culto de semana, a igreja foi, meu Deus, que louvor bom, né? Tal. Aí todo mundo ficou assim, nossa, vocês viram? E jovem adolescente, aquela coisa, tá no céu, amanhã tá no inferno. Aí, é assim, e como você falou, uma vidraça, né? Mas não só dos outros tacarem pedra, mas também porque é muito sensível. A gente é sensível também. Aí teve
uma reunião e fala, ó, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que parar com isso, tem que parar com aquilo. Aí parece que na outra semana a gente murchou, assim, ó. Aí foi tocar, tipo, tinha uma naturalidade, só que quando entrou uma questão muito bruta de performance, a gente acabou murchando as crianças, né? É criança, né? Não tem jeito. Uma coisa interessante que a gente tem falado hoje, né? Já que você citou esse contexto, nós estamos falando um pouquinho de louvor. Essa questão, eu falo lá de cima às vezes, né? Essa questão da cultura da igreja hoje, não da nossa igreja, né? Das igrejas de forma geral, que é a cultura do espetáculo, né? Então, assim, lógico, a gente tem que, como a gente que está lá na frente, a gente tem que sempre procurar se aperfeiçoar, como nós estamos fazendo agora, né? Tivemos a mudança na liderança dos grupos de louvor, e a gente está procurando se aperfeiçoar, porque é bom, a gente precisa disso. A gente precisa ser desafiado para a gente crescer. Mas, por outro lado, a gente se preocupa muito com aquela questão de não fazer vou usar com cuidado essa palavra, né? Um espetáculo, porque a gente faz espetáculo para espectador. Uhum. E a gente não pode criar uma cultura de que o culto é para espectador. Culto é para quem vai lá adorar a Deus, né? Então, o erro... Anteontem eu vi um músico lá, crente, né, carioca, canta numa igreja famosa lá, ele colocou um post lá, daqueles guitarristas bem famosos e tal, e ele colocou lá, quando o guitarrista erra e olha pro baixista e o baterista baixa a cabeça, e uma igreja dessas grandes, sabe? E assim, e o cara colocou, não, a gente erra, né? E tá tudo bem, né? Então, essa cultura, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da cultura daquele que está sentado ser um espectador, né? A pessoa não está lá para ver um grupo de louvor, não. Ele está lá para ser conduzido pelo grupo de louvor em adoração. E a gente tem que entender isso também, né? O nosso limite, né? O nosso limite é entregar a condução do louvor para um grupo de pessoas que vão ter que olhar para Jesus Cristo, né? Até ter muito cuidado na seleção das músicas, sou meio chato, né? Nessa seleção de músicas. Acho que eu não tomei nenhuma canetada lá na minha lista de música, parece. É isso aí, pastor? Eu acho que não. Veio para mim uma relação de músicas e eu não sei a que banda é qual banda. Então, assim, ó, banda 1, banda 2, banda 3, banda 4 e as músicas são essas. Aí eu saí, ó, essa aqui não dá. Teve eu cheguei a ver a seleção das músicas, até de algumas bandas que eu tava, quando eu vi aquilo eu falei assim, pô, você tá zoando, você vai mandar mesmo? Tem umas que não deu, não. Tem umas que ficou no caminho. Mas é um negócio, essa questão da espetacularização é uma questão que é interessante de se observar, porque as pessoas têm se tornado muito, que a gente estava falando, consumistas do culto, né? Elas vão, eu já ouvi muitas vezes assim, eu vou lá, entrego minha adoração a Deus, ninguém pode me impedir de eu adorar a Deus e eu vou embora. Como se o culto fosse algo individual dele para Deus. Mas eu entendo muito que o culto é algo comunitário para Deus, a igreja unida adorando a Deus ali, né? Então, tudo colabora para isso, né? Eu vejo igrejas que escurecem seus ambientes, vira aquela coisa introspectiva, né? E aí eu não olho para ninguém, é eu e Deus aqui, ó, olha. Mas o culto não é para ser você e Deus, né? É você em comunidade para Deus. Às vezes a gente conversa com alguns, né? Não, porque aconteceu recentemente. A gente conversa com pessoas de culturas diferentes. Porque a gente pinta a igreja de preto, escurece essas coisas, porque é melhor para a mídia. E realmente é melhor para a mídia mesmo, né? Você tirar uma foto no cenário que é mais preto, você consegue pegar melhor, valorizar, né, a foto. Só que, será que o propósito do culto é a mídia ou a adoração a Deus, né? Então, se a parede for branca, se a foto ficar ruim, o importante é a gente entregar essa adoração a Deus, com excelência, buscar sempre se aperfeiçoar, mas em comunidade entregar a Deus, né? Em comunidade. E aí que entra a parte de eu olhar para o meu irmão, conseguir olhar para ele, né? Entender que não é só por mim. E aí, nesse sentido, Lucas, que eu falo para a Cris, né? Eu falo, olha, a gente está lá, a gente não é 100% perfeito, a gente não é músico de formação, mas a gente está lá para conduzir a igreja. Então, já teve vezes que a gente, ela achou, eu não vou conseguir cantar, não. A música fluiu, a igreja vai junto com a gente, né? Então, assim, quando a gente entrega o coração mesmo para Deus, Deus faz o que ele tem que fazer. Porque a glória não é para a gente.
Exatamente. Não vou me omitir aqui. Tem igreja que agora fica lá com o grupo, né? Não é? Não, agora não é para nós, não. E tem Você vê coisa que- a gente não consegue entender. A gente ensaia, fica lindo no ensaio, né? Né? E ao contrário, chega na hora, eu falo, nossa, o que aconteceu? Eu errei ali. E tem hora que não dá tempo de ensaiar, por algum fica lindo. motivo, né? E chega na hora e fala, nossa, mas ficou tão bonito, né? O que aconteceu, né? Então, assim, é para Deus mesmo. Né? E não tem nada mais lindo do que você estar ali e a igreja ultrapassar o volume da banda, sabe? A igreja cantando junta, aquele canto congregacional. Parece ali, todo mundo entendeu o que a gente está fazendo aqui. Uma só voz, né? Isso aí é... Essa condução de levar as pessoas ao louvor, né, a adorar a Deus, é uma responsabilidade muito grande. E os instrumentistas, as vozes estão ali, todos os gestos, todas as concentrações precisam estar focadas nisso, né? E a Cris acho que pode falar melhor. Você vê quando uma pessoa que ela incentiva a bater palma, a levantar a mão, você vê que aquilo vai desprendendo a igreja de uma forma a ficar a adoração mais natural. Uhum. E esse é o papel do pessoal que está ali, né? Realmente levar as pessoas a adorar a Deus. Eu tive um pastor que ele falava o seguinte, né? Se tem alguém sentado assistindo, este alguém é Deus, né? Não tem ninguém, né, sentado. Se estivéssemos num auditório, num teatro, né? A igreja inteira estaria em cima do palco, a igreja inteira estaria no púlpito, e apenas Deus estaria sentado, realmente assistindo, julgando, ó, esse aqui ficou bom, não ficou bom, né? Ah, esse aqui errou. Não é a igreja, né? A igreja realmente tem que ser incendiada a adorar também, né? A fazer, não ficar ali, né? Ah, essa música eu não gosto, essa música, eu não gosto desse cantor. Não, mas você não tá aqui. o louvor de hoje foi ruim. Tem uma ilustração, né, que a pessoa chega no pastor e fala, pastor, eu não gostei do que eu hoje, não. Não gostei, o louvor foi fraco, o irmãozinho orou, não entendi. A mensagem também fraquíssima, não falou comigo, não gostei. Aí a pessoa falou, não gostou? Falou, não gostei. Falei, ainda bem, porque o culto não é pra você. Você vê, a gente está há quanto tempo no louvor? Ixi, Gospel já falou. Péssimo para guardar datas e tempos. 2007, vocês chegaram? Sei lá, para 2011 para frente, por aí. Já faz um tempo. E assim, ó, domingo é um cântico tão assim, que a gente já está acostumado a cantar, louvar, a igreja canta. Eu não consegui cantar. Sabe, assim, eu travei e só chorava. E às vezes eu fico assim, ai, caramba, né? Eu não gosto quando isso acontece, quando eu tô lá na frente, né? Quando você tá lá no banco, só você, né? Making off. Eu vi depois pedir desculpa pro Adriel no final. Não foi? Você foi conversar com o Adriel, pedir desculpa, alguma coisa assim, que você não conseguiu cantar. Era a última música, eu acho. Foi. Aí, assim, eu não consegui, porque é uma música tão conhecida, a gente já cantou várias vezes. Né? E, assim, eu travei, embargou aqui a voz, assim, e não saiu. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu deixei Deus... Ela foi adorar a Deus chorando. Uai. É isso. Exatamente. É isso. Então, o que eu quis dizer assim, é que eu já há tanto tempo que a gente está lá em cima, né? Fazendo os cantando, e não tem uma música antiga, já conhecida, Deus fala com a gente. E eu desabei ali. Uma coisa que a gente percebe que tem em algumas culturas é que, assim, um repertório sempre novo, de músicas novas. Eu acho que o Júnior deve ter essa mesma opinião, que música não tem data de validade, né? Principalmente música cristã, em sua essência. A gente pode falar de vários gêneros, nem só cristãos, mas principalmente, a gente vai pegar um hino lá da época da Reforma Protestante, a gente pode cantar hoje com o mesmo espírito de lá, com o mesmo intuito, né? Então, música não tem data de validade. Então, é Deus que fala através dela, né? Então,
Só precisa ter o cuidado realmente, como o Júnior falou, né? Do que se canta, né? Uhum. Muita música antiga também, né? Que na hora que você vai olhar, analisar, você fala, opa, peraí, isso aqui eu não posso fazer, né? Então, assim, músicas que realmente estão aí eternizadas, né? E acho que o ponto principal é saber se a música, o louvor que está sendo entoado ali, realmente ele louva, ele engrandece a Deus, né? Ele conta os atributos, a glória de Deus, porque o me ama, me ama, me ama, me ama, O não mantra? adianta, não leva ninguém a lugar nenhum, Me né? mantra? De É mantra. complicado. Bom, que eu ia comentar com vocês também, é o que também a gente tem feito aqui no Além dos Bancos, é a igreja hoje. A igreja hoje é uma coisa fantástica. Tem churrasqueira, tem ping-pong, a gente aí já está sabendo, né? Tem tudo. Tudo que uma pessoa precisa, ela encontra na Igreja Batista do Parque das Nações, né? Palavra, louvor, né? E tudo mais. Já Até estúdio tem agora. Tamo chique. É verdade. Estamos tentando aí finalizar o estúdio. Vamos falar, esses dias veio o filho de uma pessoa um casal, né? Eles já foram da igreja e tal, aí decidiram sair, por uma questão só de vieram de uma igreja pentecostal e tinha mais afinidade e tal, aí preferiram dar um tempo lá, foram para uma outra igreja, e o menino foi criado um bom tempo na nossa igreja, né? E hoje ele está estudando música, né? E aí ele apareceu no meio do culto lá, foi mostrar o aquário novo para ele. O menino ficou doido, eu vou vir aqui. Aí eu peguei ele e levei ele pro estúdio. Ele falou, nossa, eu vou vir aqui. Pai Deus, eu joguei cinza na sua cabeça, brasa na sua cabeça agora. Eu vou morar aqui nessa igreja agora. Foi quase isso que ele falou, tadinho. E assim, graças a Deus, né, a nossa igreja com a vinda, eu posso falar, né, com a vinda do pastor, essa renovação que a gente teve, né, até com a questão da idade mesmo, né, do nosso pastor aí, a gente trouxe mais energia, vou usar essa expressão, né, mais energia porque a igreja precisava mesmo virar uma chave, não por causa do nosso pastor antigo, mas porque Deus faz conforme Ele quer fazer as mudanças que Ele tem que fazer numa igreja, né. A gente entendeu isso. Então, assim, o tempo de cada pastor, vocês estão acompanhando a história da igreja desde o primeiro pastor, né? E cada um teve o seu tempo, teve o seu ministério. O ministério do pastor Clóvis foi um ministério grandioso de restauração de vida. Eu vi, assim, pelo caráter dele, vou falar um pouco, bem rapidinho, né? Era uma pessoa que trabalhava muito a restauração de vida de pessoas, né? De pessoas muito machucadas que chegaram na igreja e foram restauradas. Ele tinha esse ministério, né? E foi aquele tempo, a gente viu muita gente sendo tratada lá, e eu conheci muita gente do Haggai, do Metamorfose, que conhecia o pastor, e a nossa igreja tem essa característica de acolhida, uma boa parte por causa do pastor Clóvis. Com certeza. De você abraçado, de você ser bem recebido. Tanto é que lá no Haggai, no Metamorfose, ele é conhecido como pastor do abraço. As pessoas faziam questão de quem chegava lá ia abraçar ele, né? E o pessoal falava, esse é o melhor abraço que eu já recebi em toda a minha vida. Então, a gente herdou isso, né? E a gente vai somando as coisas, e agora, com essa questão do pastor Caleb ter vindo, com essa energia que a gente tem, e tem puxado a gente junto, né? O velho tem que dar, né? Vai se amoldando aí. Mas é muito legal ver a igreja, como você disse lá, que se encontrou com a pessoa, né? Viva novamente, assim, nessa questão de fazer coisas, ir atrás de pessoas, e já é o terceiro impacto que a gente vai fazer, né? A igreja não tinha essa característica de ir junto, sair junto, sair à rua, a gente nunca tinha feito isso junto como igreja, né? A gente foi uma vez, tal, mas muito tempo atrás. Então, assim, conhecer os nossos vizinhos, né? E ter essa ideia de não ser uma igreja... Identificar a igreja. Isso, identificar a igreja, mas não ser uma igreja que espera as pessoas entrarem lá, e ser uma igreja de espectadores só, mas uma igreja que vai atrás de conhecer as pessoas, né? Por que nós estamos ali? Qual é a razão de nós termos sido plantados naquele local ali? Por que eu saio daqui onde eu moro, da região que a gente mora, anda 8 quilômetros, né? Ida, mais 8 de volta. Né? O que a gente faz ir até lá? A nossa igreja ela é espalhada, né? Acho que a única que mora na rua agora é a Gisele, né? Mas o resto mora meio espalhado. Então, assim, o que Deus quer fazer com essa igreja? Tem se renovado, trazido gente nova, como vocês já disseram aí, né? O que Deus quer fazer com a nossa vida? E a gente tem que estar atento a isso, né?
com as nossas características, cada um tem um jeito diferente, multiforme sabedoria de Deus, né? De trabalhar, né? A Cris agora com o Ministério do Enfeite com a Sandra, né? Nem pensava nisso, né? A gente vai dizer, né? Vamos usar esse caiu no colo, mas a gente sabe que não é disso, né? Deus vai fazendo a gente passar por experiências e vai direcionando a gente para algumas áreas. Por exemplo, eu nunca pensei em dar aula, eu já falei isso, e meu primeiro teste de aula foi um fracasso. Né? E hoje a gente está com a liderança da Escola Bíblica, do ensino da igreja, ainda aprendendo algumas coisas, né? Mas a gente traz uma bagagem de algumas coisas que a gente passou também na igreja, né? E saber trabalhar. Eu acho que a chave, pastor e Lucas, é você saber trabalhar com as pessoas, né? Essa questão da acolhida mesmo. O nosso café lá, não dá mais para tirar aquilo, né, pastor? O pessoal às vezes reclama do horário da aula, então a gente precisa definir, né, o horário da escola bíblica, ninguém sabe ainda. Eu nunca sei. Mas é muito interessante a forma como aquilo lá nasceu, né? E foi tomando corpo e tal, e hoje as pessoas fazem questão de estar lá com a gente, na escola bíblica, falando um pouquinho da nossa parte. Então, era esse ponto que ia tocar, né? Hoje, né, a gente sabe que acompanhamos aí ao longo da conversa a evolução, né? Como é que vocês chegaram até onde nós estamos. Mas hoje o Júnior é o líder da Escola Bíblica Dominical, do nosso ensino cristão, a Cris à frente da ornamentação, das mulheres, juntamente também com a Sandra. Então, assim, cuidando de pessoas, alimentando pessoas, encorajando pessoas, aconselhando, né? De vez por outra, a gente sabe que tem problemas que não vêm para a liderança direta, não chegam para o pastor por conta das pessoas realmente se acuarem ou acharem que tem mais afinidade com alguém, né, ali mais perto, ali num grupo de afinidade e tudo mais. Então, são pessoas que estão na linha de frente hoje. Falamos um pouco no episódio passado sobre a contribuição que o Metamorfose deu para a igreja, nesse sentido, né, de forjar novos líderes, de discipular, de caminhar junto e tudo mais, né? Então, assim, hoje a gente desfruta de um trabalho, né, como o Bruno falou, de uma sabedoria imensa do pastor Clóvis, né, da forma como conduziu aqui, né, esse rebanho. E para mim, eu já falei isso mais de uma vez, é uma honra e uma responsabilidade enorme, né, por conta da idade, por conta do tamanho da igreja, das pessoas que aqui estão, são vidas, né, e tudo mais. Então, eu entendo a responsabilidade que eu tenho de estar aqui, né, na posição que eu estou hoje, que era dele, né, mas é um legado, é uma responsabilidade gostosa de admitir, assim, de tocar o barco. Mas, falar um pouco da igreja de hoje, né, também passa pela vida de vocês, né, pela liderança, como você falou, a IBD, as mulheres têm um trabalho novo, né, com a Cris e a Sandra. A gente achei demais, né, testemunhos fantásticos, assim, mulheres que nunca tinham saído de casa, hein, Cris? Nunca tinham tido um tempo, né, com alguém, talvez sem o marido, sem os filhos, e sentarem à mesa para dar risada, para poder contar das suas histórias, para poder ser elas mesmas em um ambiente que nunca foi vivido, né? Se conhecer mais, né? Ter mais intimidade, né? Que a gente, às vezes, na igreja, a gente faz tanta coisa, né? Vai para lá, vem para cá, sai do louvor, e a gente acaba não conhecendo, né? Assim, conversando, não dá tempo, às vezes. E tendo esse momento, né? Mais reservado com as mulheres, passeando, ou na igreja, ou fora, né? É muito bom. Está sendo uma experiência, né? No começo foi um pouco assim, né? Você fica meio mas a gente está tendo um bom retorno, e quando Deus está à frente, a gente tem que começar a descansar, né? A gente tem que aprender a descansar, senão a gente atropela as coisas, né? Nos primeiros encontros que eu tive com a Cris e com a Sandra, Lucas, elas falam assim, mas pastor, a gente cuida de vaso, a gente cuida, como é que a gente vai cuidar de pessoas, aquela coisa toda? Eu falei, calma, vocês vão ver até o primeiro encontro, aí depois vocês veem, né, vocês vão sentir, as pessoas vão abraçar, vão acolher, mas a gente está acompanhando a evolução das meninas nessa liderança, e tem sido uma bênção, o pessoal tem falado muito bem. Para a nossa igreja é novidade também, porque antigamente, logo que a gente entrou na igreja, tinha o MCA,
né? Mas estava já quase, né, terminando o MCA. E aí não teve mais nenhum trabalho, assim. Então, assim, eu não conhecia trabalho com mulheres na nossa igreja, né? Então, quando o pastor veio com esse convite, para mim, para a Sandra, para a gente estar à frente, a gente, né? Mas a gente trabalha com outras coisas, assim, né? Poxa, por que não vocês, né? Aí, né, vai. Eu falei, não, vamos entregar na mão de Deus e vamos fazer a nossa parte. Se for para ser, será. Se não for, né, Deus sabe. Mas está sendo muito bom, tá? Assim, a gente vai aprender bastante coisa ainda, a gente está aprendendo. Vamos errar, vamos acertar. E eu acho que até quando Deus achar, né? É do jogo. Eu erro, o Júnior erra, Lucas erra. 5 passos que foram 4. E o pior que o Ministério de Mulheres aí tá pesando no dos homens. Que É agora verdade. o churrasco tem que ter um arroz, um vinagrete. O pessoal tá. Até o o Lúcio tá churrasco de falando vocês que é só carne vai e no sal grosso, maricota não agora tem com as mais nada. mulheres. É complicado. Então agora a gente tá tendo que se mexer lá no futebol também para fazer um churrasco. Senão os homens vão acabar indo no encontro das mulheres. Os homens, a última falou assim, quer saber, eu vou sair daqui, eu vou pro encontro das mulheres, porque lá deve estar melhor que aqui só tem sal grosso e carvão. Só, mais nada. Eu acho que nós vamos ter que contratar o Ministério do Enfeite para fazer lá a nossa mesa. Lá. Então, tá complicado. Gente, caminhando pro nosso final aqui, nem sei quanto tempo faz que a gente está aqui nessa nosso bate-papo. Quero de verdade agradecer vocês pelo trabalho, né? Recentemente, a gente indo para a igreja, a Evelyn falou para mim assim, quem vai dar aula no IBD hoje? Aí eu falei, acho que hoje é o Júnior. Mas o Júnior deu aula domingo passado. Eu falei, não, domingo passado foi o Caio, que não pôde ver, e o Júnior substituiu ele. Não, é porque eu gosto da aula do Júnior. Eu achei que, já achei que não ia hoje ver o Júnior dando aula, né? E a aula do Júnior eu entendo, eu gosto da aula do Júnior. Então, feedbacks positivos, né, de pessoas que realmente aprendem, né, com a instrumentalidade do Júnior, a sua facilidade de transmitir, né, didático. Enfim, entre muitas outras coisas, o Júnior foi, eu sempre digo isso, que é talvez um dos principais instrumentos que Deus usou para que eu ficasse no Parque das Nações, ele sabe disso, né, diante de todas as problemáticas. O Júnior falou, por que não, né? Foi o primeiro a falar, por que não, né? E sou muito grato a Deus pela vida dele, pela vida da Cris. A Cris fez o convite do culto de posse, né? Quando eu cheguei aqui no Parque das Nações, foi a Cris que fez. Então, assim, obrigado mesmo por tudo, né? Vocês são braço direito, esquerdo, vocês sabem disso, né? Estão sempre aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, pela acolhida e por aceitar esse convite aqui de contar a história de vocês além dos bancos. Olha que coisa linda, né? Obrigado pelo papo aí. Considerações finais. Palavra de vocês. Tá certo. Quer falar primeiro? Eu quero agradecer, né, o privilégio de ter sido chamado, né, para participar do podcast, além dos bancos, e dizer assim que, em relação à igreja, porque nós estamos falando da nossa igreja, né, e eu, quando olho para a nossa igreja, eu lembro sempre do texto da igreja de Atos 2, né, e tudo aquilo que a igreja fazia, e era um modelo, né, a gente não precisa fazer exatamente daquela forma, mas a gente tem feito tudo aquilo, mas de outra maneira, né, o Ministério de Mulheres tem feito aquilo, né, você acabou de citar aqui, aquilo que eles faziam, que aquela igreja fazia, mas de uma outra forma, então a gente tem que ser criativo, né, saber usar o que a gente tem hoje para ser aquele modelo de igreja que, vou usar essa expressão, que deu certo, né, que alcançou vidas, Deus multiplicou vida ali, trouxe pessoas, né, que o Senhor acrescentou pessoas àquela igreja, então que nós possamos ser esse tipo de igreja, né, que aquilo que a gente faz, na multiforme sabedoria de Deus que aplica a vida ali
em cada liderança, né, em cada pessoa que está à frente, a gente tem sempre essa mente aí, essa mentalidade daquela igreja de fazer aquelas coisas que eles faziam, mas da forma que a gente pode fazer no dia de hoje, né? Na igreja contemporânea, mas com o mesmo evangelho. Eu quero agradecer porque a gente faz parte dessa igreja, faz parte dessa liderança. Eu sou muito grato a Deus por ter me levado lá. Uma igreja que não é perto de casa, né? A gente investe valores, né, para ir até lá e voltar, e a gente agradece muito a Deus. Como é que é? Procure uma igreja. Procure a igreja mais próxima da sua vida. Essa é a nossa igreja, a Igreja Batista Tabernáculo. Eu quero agradecer você e o Lucas por ter convidado a gente aí. Cris? Sim, também eu quero agradecer, e é um privilégio, né, porque eu acredito que esse momento que a gente teve aqui vai ficar para a história da Igreja Batista do Parque das Nações, né? Então, assim, eu e o Júnior, a gente pôde colaborar, né, com esse momento histórico para a nossa igreja, irmãos que fazem parte, né, da Igreja Batista Parque das Nações, e é um privilégio, porque nós estamos fazendo parte desse momento, e é muito bom saber disso. E muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A flecha mais rápida do Oeste. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Também agradeço muito aí vocês terem aceitado o convite para a gente estar conversando. Assim como eu falei também do Lúcio, o Júnior também foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato na IBPN. E aí ele me colocou lá na IBD e falou assim, ó, para você começar a se aproximar aqui da IBD, começa cuidando das revistas aí, dos valores. Confesso que hoje deixei um pouco a desejar esse caixa das revistas aí, eu confesso. O Lúcio tá bravo pra caramba comigo lá, porque não coloco centavos, toda aquela coisa, né? Estou pensando em novas formas. Ele tem que trabalhar, deixa ele trabalhar. Só faz isso. Mas foi uma forma que eu comecei a me aproximar também da IBD. Hoje dou aula para os jovens lá na IBD também, é muito prazeroso, e o Júnior que me inseriu aí, tem nos ensinado também a ser não só jogar conteúdo, né, mas ensinar mesmo de uma forma que as pessoas possam entender. Então a gente tem visto muito isso aí. Isso aí. Agradeço você também que ficou até o final desse episódio. Você não viu ainda os outros episódios que tem bastante coisa ainda. A essa altura, a gente já teve o episódio da Irmã Zumira, né, no ar. Então, se você não viu o episódio da Irmã Zumira, tá, fantástico também. Dá uma olhada lá. E, mais do que isso, vem tomar um café na Igreja Batista do Parque das Nações. Todo domingo, 9 horas, tem um café. Se você provar, você não vai embora, certo? Rua Tanganica, número 30, Santo André. Estamos aqui, essa é a Igreja Batista do Parque das Nações. As redes sociais, por algum lugar aí dessa tela que você está vendo. E a gente te convida a voltar aqui, né? A cada 15 dias, sempre na terça-feira, tem o Além dos Bancos, mas também tem os cultos, as transmissões da igreja. Vem aqui conhecer essa parte da família, né? Do Reino dos Céus. Certo? Obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.